Nossa, então você já Pessoal, falou. vocês estão me ouvindo? Estamos. Graças a Deus, tá. Sim, professora. Ok, eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela agora, então. Larissa, peraí, só um pouquinho. Oi? Acho que não melhora mais que isso, não pode ir, é porque eu estava tentando melhorar a imagem, mas Não melhora, não? Ô, não, ele Ju, fica bem embaçado, sabe? então, eu vou fazer o que eu falei mesmo. Eu vou, eu vou dar um jeito de postar a gravação da aula para quem quiser acompanhar, sabe? Depois de novo. Sim, sim. Uhum. Tá bom. Aí eu vou, assim que eu terminar aqui, aí eu vou dar um jeito para converter no YouTube e posto. Essa aula vai até 11h30 até 11h20, Ju. Larissa, nós estamos indo até 11h20 porque os meninos aqui, então, sentados na terceira aula, nós tiramos ele, e aí, em vez de ficar até 11h30, fica até 11h20. Porque não pode descer, entendeu? Eles têm que Entendi. ficar na sala. Não, Então, então tá bom. Então tá. Mas é por isso, tá? Não, tudo bem. É só para mim saber, porque esses dias eu tava, semana passada isso. Tava eu falando, aí o Sidney apareceu. Apareceu o slide aí? Apareceu? Deixa eu aumentar aqui, ó. Vamos ver se fica melhor agora aqui. Tá apertado. Pronto. Achou? Ela não entendeu? Aí tá. Te ajuda. Pessoal, tá ruim, eu não consigo ver. Aqui, ó, a voz, por favor. Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Então, ó, resumidamente, tudo que nós estudamos semana passada foi isso daqui, né? A potenciação é a multiplicação de fatores iguais, então vamos só relembrar. Nós temos uma base, que aqui no nosso exemplo é 1/5, elevado a um expoente, que aqui é 3, expoente é 1/5 elevado ao cubo, e o resultado é a nossa potência, que é 1/125, tá? Potencial chegar no recorte, chegar ao resultado da mesa, então você ora quadrado, 3,80. Quando se não olha, a terceira é a própria mesa, quando a zero, zero, olha, aí vai dar 25, mesmo que tenha de eleição, quinto resultado, mas ele fica a segunda potente de por 10 elevado a quarta. Conserva a base e subtrai os expoentes, 12 menos 4, 10 elevado a 8. 6 elevado à quinta potência, dividido por 6 elevado ao quadrado. Conserva a base e subtrai 5 menos 2, 6 elevado ao cubo, 216. Tá? Então, com diferente de zero, é igual a uma outra potência que tem base igual ao seu base, subtrair o expoente. Tá? Elaine tenta sair e entrar de novo, talvez melhore a conexão. Então, ó, para a gente fixar, ó, potência com expoente, inverto a base, 1/3, o expoente fica positivo, fica elevado ao quadrado, então fica aqui 1/9. Outro exemplo, 2/3 elevado a menos 3, inverter a base, fica 3 sobre 2 elevado ao cubo, 25. Mais uns exemplos para fixar, pessoal. Menos 5 elevado a menos 1. Menos 1,5 elevado a menos 3. Vai inverter essa base, vai ficar menos 2 elevado a 3. Fica menos 8. Tá? Então, ó, tem uma olhada. Aqui agora a gente está fazendo o contrário, ao quadrado. Se fosse para a gente escrever o inverso, seria 3 elevado a menos 2. Entendeu? Estudadas são válidas para potências com expoente inteiro negativo, tá? Conserva a base e vou somar os expoentes. Então, ó, 2/3 elevado a menos 5.
igual a 2/3 elevado a 2. Vou conservar a base, somos expoentes. Menos 5 mais 2. 2/3 elevado a menos 3. Potência de potência, o que a gente faz? Conserva a potência, como esse exemplo aqui, ó. Conserva a potência, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 3. Vai ficar 3 meios elevado a menos 6, tá? O importante que a gente tem que considerar: sinal negativo, sinal positivo, multiplicações de sinais diferentes, resultado negativo, multiplicações com sinais iguais, o resultado sempre fica. Então, pessoal, potência com base negativa, antes da base positiva também. Ó, quando tem expoente par, resultado é mais 16, mais 81. Então, toda a potência de base negativa e expoente par é um número inteiro positivo. Mais exemplo para a gente ver, ó. Então, aqui, cálculo de potência com base negativa. Ó, ele é ímpar. Conserva o sinal da base. Vai ficar menos 125. Então, vamos multiplicar. É ímpar, fica menos 125. Exemplo da letra B, menos 1 elevado à quinta quadrada, vai ser menos 1. Toda potência com base negativa expoente ímpar. Então, toda potência com expoente 1 é 100, a 1 é 9, 0 elevado a 1 é 0, menos 13 elevado a 1 é menos 13, 10 elevado a 1 é menos 10. Então, ó, todo expoente menos 14 elevado a 0 é igual a 1. 27 elevado a 0 é 1, menos 9 elevado a 0 é 1, menos 530 elevado a 0, outra regrinha. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, prestar atenção. Aí, deixa eu ver se volta. Aqui. Elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar com a minha base entre parênteses e o sinal negativo à frente dela. Nessa situação aqui, ó, a minha base, ela... Nesse caso aqui, ó, daqui é o oposto do quadrado de 4. Então, o resultado disso aqui é menos 16. Eu tenho que manter esse sinal negativo aqui no meu resultado, tá? Porque não é da minha base, e sim é só da expressão. Então, tenha atenção nas propriedades, nas regras e nos sinais, para não ter resposta errada. Tá? Crescimento exponencial. Então, agora vamos à redefinição de função exponencial. Então, chama-se função exponencial f de reais em reais, tá? Tal com a que pertence aos reais e a diferente de zero. Então, essa é uma função exponencial. E para a gente, então, esboçar o gráfico de uma função, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar um gráfico de 3 colunas. A primeira coluna são colunas, vocês vão escrever a função, e a terceira coluna será o valor de x e y, que a gente chama de... Então, ó, geralmente, quando você atribui valores para x... Quando você atribui valores para x, você vai atribuir do negativo. Você vai atribuir até 3 positivo. Vocês estão acompanhando isso daqui, pessoal? Importante, tá? Então, ó, no meu exemplo, eu tenho atribuir valores para x de menos 3 até 3 positivo, para a proporção de número que você atribuiu.
Ana Luísa, Pedro Augusto, Guilherme, vocês estão entendendo? Tá acompanhando? Sim. Sim. Então, pessoal, olha só. Como que fica isso aqui? Olha só. Quando o x for menos 3, vou substituir o x por menos 3. A função não é f de x igual a 2 elevado a menos x, 2 elevado a y. Então, y é igual a 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3 é quanto? Ó, o que a gente vai fazer? Nós temos agora uma função com expoente negativo. Vamos fazer o inverso da base. Fazer o inverso da base é 1 dividido por 2 elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo é 1/8. Então, quando x for menos 3, o y será 1/8, certo? Quando o meu x for menos 2, vou substituir o x por menos 2. Eu vou ter y é igual a 2 elevado ao quadrado, a menos 2, na verdade. Como o expoente é negativo, a gente vai fazer um inverso. Calcular o inverso, a gente vai ter 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, que é igual a 1/4. Então, quando o x for menos 2, y é igual a 1/4. Aqui está trocado, gente, ó, só por erro de digitação. Agora, vamos substituir o x por menos 1. Então, ó, y é igual a 2 elevado a menos 1. Então, nós vamos ter meio, ter que fazer o inverso, porque o expoente é negativo. Meio elevado a 1, então o resultado é meio. Então, quando x for menos 1, y será meio. Agora, o próximo, né, depois de menos 1 é o zero, então vamos substituir o x por zero. E aí, nós vamos ter aí, ó, y é igual a 2 elevado a zero, por propriedade de potência. Todo número a zero é 1, então nós teremos aí 0 e 1. Quando x for 0, y será 1. X igual a 1 é igual a 2, vamos substituir na função, vamos ter 2 elevado a 1. Todo número elevado a expoente 1, o resultado é a própria base. Então, a gente vai ter 2. X é 1, y é igual a 2. X igual a 2 agora, o que a gente faz? Y é igual a 2 elevado ao quadrado, então, nós vamos ter como resultado 4. Então, quando x for 2, y vale 4. Por último, agora, y igual a 3. Então, ó, x igual a 3. Então, nós vamos ter y igual a 2 elevado ao cubo. Y igual a 8. Então, quando x for 3, y é igual a 8. Então, pessoal, aqui a gente tem os pares ordenados. Aqui a gente consegue, então, esboçar nosso gráfico. Vamos lá para o gráfico. Agora vamos para o gráfico. Se passar, né? Peraí. Esperar carregar. Então, presta atenção aqui, olha. Quando o x é menos 3, o y é 1/8. Então, ele está bem aqui. Ele está depois do zero, porém abaixo de 1. Está bem aqui. Quando o x for menos 2, o y é 1/4. Então, ó, ele é abaixo de 1 também, porém um pouco acima do ponto de 1/8. Está bem aqui. Quando o x for menos 1, o resultado é meio. Então, está bem aqui, ó. Meio. Quando o x é 0, é 1 para y. Está bem aqui. Deixa eu ampliar isso aqui para vocês verem melhor. Quem sabe assim vocês não veem melhor. Vamos ver. Espera aí. Carregou aí, pessoal?
Eu ampliei a tela, ficou melhor para ver? Então, ó, quando x for 0, y é 1. Quando x for 1, y vale 2. Quando x é 2, y vale 4. Quando x for 3, y vale 8. Marquei todos os meus pontos, posso delimitar a reta, esboçar o meu gráfico. Então, é assim que eu vou esboçar esse gráfico, tá? Então, ó, através da função exponencial e usando uma tabela, podemos obter pontos da função e, a partir deles, esboçar o gráfico. Vamos para outro exemplo de gráfico. X, no meio, vamos colocar a função. E na última coluna, os resultados de x e y, que são os nossos parametres. X atribui valores de menos 3 a 3. Como no exemplo menos 3, vamos substituir na função. Então, vamos pôr g de menos 3 é igual a meio elevado a menos 3. Isso aqui é o inverso, porque o expoente é negativo, então vai ficar 2 sobre 1 elevado a 3. Então, aí a gente vai ter 8 sobre 1, que é igual a 8. Então, quando x for menos 3, y é 8. Quando x for menos 2, então vamos fazer g de menos 2, vamos ter meio elevado a menos 2. Expoente negativo, e aí eu vou ter 4 dividido por 1, que é igual a 4. Então, quando x for menos 2, y é 4. Quando meu x for menos 1, eu vou ter g de menos 1, é igual a meio elevado a menos 1. E aí eu vou ter que fazer o inverso da minha base, porque o meu expoente é negativo. Então, eu vou ter 2 dividido por 1 elevado a 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, quando x for menos 1, y vale 2. Agora, quando x for 0, vamos calcular g de 0. Então, eu vou ter meio elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, o resultado aqui é 1. Quando x for 0, y é 1, tá? Quando x for 1, nós vamos, então, calcular o g de 1, vai ficar meio elevado a 1. Todo número elevado a 1, expoente 1, o resultado é ele mesmo, então fica meio. Então, quando x for 1, y vale meio. X igual a 2, então vamos calcular. 2 é igual a meio elevado ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Então, quando x for 2, y vale 1 quarto. X igual a 3, vamos calcular g de 3 agora, meio elevado ao cubo. Então, a gente vai ter 1 oitavo. X igual a 3, y igual a 1 oitavo. Agora dá para esboçar o gráfico. Então, olha só. Aqui a gente vai ter, então, quando x for menos 3, y vale 8. Aqui está o meu primeiro ponto. Quando x for menos 2, y vale 4. Está o segundo ponto. Y igual a menos 1, x vale 2. Y igual a 0, x igual a 0, y igual a 1. X igual a 1, y vale meio. X igual a 2, y vale 1 quarto, entre 0 e 1, tá bem aqui. E quando x é igual a 3, o y é 1 oitavo, então ele está mais abaixo ainda, perto do 0, entre 0 e 1, só que mais próximo do 0. Tá aqui o meu gráfico, então eu digo que o domínio dessa função são os números reais. A imagem são todos reais positivos. Ó, e aqui o meu A é meio, então, ó, ele é maior que 0, porém menor que 1. Nesse caso, a minha função ela é decrescente. Qual é o valor do A na função exponencial? É a sua base, tá? No exemplo anterior, dê uma olhada aqui, ó. O A é maior que 1, ó. Aqui. Aqui, ó, o nosso A, a nossa base é maior que 1. Então, essa função ela é crescente. Função exponencial crescente tem esse gráfico aqui, ó. Começa bem abaixo na esquerda e sobe no sentido direito. Agora, quando o nosso A é menor que 1, nossa função é decrescente. O gráfico decrescente é desse formato aqui. Começo na esquerda lá em cima e vou descendo para o sentido direito. Por quê? O meu A aqui vale meio, tá? Então, ó, tendo a função f de x igual a A elevado a x, se for maior que 1, a função é crescente. Se A for maior que 0, porém menor do que 1, a função é 2 elevado a x, então é maior que 1, é crescente. Aqui é decrescente porque é meio elevado a x. É menor do que 1, maior que 0, menor do que 1. Então, aqui são alguns exemplos que a gente pode estar calculando. A f de x é igual a 3 elevado a x mais essa função. Vamos dizer que o nosso x mede menos 5, vale menos 5. Então, nós vamos ter na função f de menos 5 é igual a 3, ele será igual a 3 elevado a menos 4, porque menos 5 mais 1 é menos 4.
E aí, é claro, expoente negativo, o que a gente faz? Calcula o inverso. E como resultado, a gente vai ter 1 dividido por 81, ou 0,012, todo esse número aqui. Tá? Agora, se o nosso x substituir também, vai ficar f de menos 3 é igual a 3 elevado a menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1, nada mais é que 3 elevado a menos 2. Então, a gente também vai fazer o inverso. Expoente negativo, vou fazer 1/3 elevado ao quadrado a 0,11. Agora, vamos falar que o nosso f de x mede menos 2. Nós vamos ter a menos 2 mais 1, 3 elevado a menos 1, e 3 elevado a menos 1, também vamos fazer o inverso da função, vai ficar 1/3 elevado a 1 é 1/3, ou 0,33. Então, aqui são alguns exemplos. Então, aqui estão alguns exemplos de algumas equações como resolver, tá, pessoal? Se 3 elevado a menos 1 mais 1, 3 elevado a 0, que é igual a 1. E se falar 0, a gente vai ter 3 elevado a 0 mais 1, 3 elevado a 1, que é 3. Então, aqui tá algumas formas de vocês, da gente resolver esse tipo de função também, tá? Pessoal, então, como a aula é até 11h20, a gente vai até aqui, que já é 11h22, tá bom? A gente se vê, então, amanhã. Tchau, Ju! Tchau!